Bom dia, muito bom dia! Agora sim, oficialmente aqui na nossa live de toda quarta-feira, aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre o sentimento de estagnação, certo? Nós estamos chegando aqui no mês de dezembro, né? Falta menos de um ano para o próximo ano. E esse sentimento de estagnação que vem normalmente acompanhado de frustração e procrastinação, ele começa a pegar muito forte na gente. A gente começa a fazer já uma retrospectiva do ano e a perceber que tem um monte de coisas que nós não cumprimos, que nós não fizemos, que a gente gostaria de ter feito e estamos chegando no final do ano e ainda não fizemos, tá? Então, tô trazendo essa live aqui justamente para que a gente veja como que a gente pode trabalhar melhor esse sentimento de frustração, até de uma certa culpa, né, que pode estar pegando, tá? Porque muitas vezes a gente sente essa frustração, não sabe bem por quê, e essa frustração ela é oriunda do que nós não fizemos durante o ano. E aí, primeira coisa que a gente precisa entender é esse sentimento de estagnação. Na verdade, ele nasce muito dos nossos medos, tá? A gente tem aí algumas propostas para nossa vida, né? Mas a gente acaba não olhando como deveria ou colocando toda a energia que nós deveríamos dentro do que nós deveríamos estar fazendo. E aí vem a culpa de que eu poderia ter feito mais, de que eu poderia ter parado de procrastinar, certo? Mas a estagnação aqui, eu também quero dizer que ela está relacionada muito forte com o sentimento de comparação. É muito natural que a gente entre nas redes sociais e veja o que está acontecendo na vida das outras pessoas e a gente se sinta estagnada. A gente olha para a vida das outras pessoas acontecendo um monte de outras coisas e parece que na nossa vida não acontece nada. Mas vocês que estão aqui hoje nessa live querem e estão buscando mudança, por isso que vocês estão consumindo esse tipo de conteúdo. Lógico, para que a gente trabalhe a estagnação, a gente precisa ter algumas ações voltadas para aquilo que a gente quer. Então, normalmente, tá? Se você ainda está se sentindo estagnada, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de se comparar. Eu não sei o que o outro quer, eu não sei como é que o outro está vendo, eu não sei como é que é a vida daquele outro e eu me comparo por um recorte que eu tô vendo. Ah, mas a minha amiga chegou e disse que tá fazendo isso. Mas eu tô vendo um recorte da vida da minha amiga. Eu tô vendo um recorte quando eu olho as redes sociais. Então, muito cuidado, porque esse sentimento de comparação, ele necessariamente vai nos deixar cada vez mais estagnadas, tá? Outra coisa que a gente precisa entender dentro desse sentimento de estagnação, frustração e culpa é que realmente, muitas vezes, nós não fizemos a nossa parte. Nós não tivemos disciplina suficiente para fazermos o que deveríamos ter feito. E aqui que está a grande questão. Se a gente não teve disciplina, mais uma vez vem a culpa, tá? Eu não sou boa o bastante, eu não consigo. E aí, muito cuidado, porque isso não precisa ser verdade. Todo mundo que for chegando vai dando bom dia, vai dizendo aqui um oi, tanto aqui no Instagram quanto no Insight Timer, nós estamos ao vivo nas duas plataformas, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que esse sentimento de comparação vai nos manter estagnadas, que o sentimento, tá, de falta de disciplina também vai nos manter estagnadas, certo? Então, é muito importante que a gente pratique técnicas de controle mental. Bom dia, Solange!
Então, é muito importante que a gente pratique técnicas de controle mental para que esse sentimento de, eu tô estagnada, mas se eu fiz a minha parte, se eu dei o meu melhor, eu consigo sair dessa estagnação. Por quê? Porque eu não vou ter a outra parte que eu falei, que é a culpa e a frustração. Eu não vou me sentir culpada, porque se eu dei tudo que eu poderia, todo o gás que eu tinha para dar, automaticamente eu não vou mais me sentir frustrada. A grande questão é o quê? A gente sabe que normalmente a gente não fez tudo. E por que a gente não fez tudo? Gente, aqui a gente tem que entender uma questão de estrutura cerebral, tá? Tomando um chazinho aqui. O nosso cérebro, ele quer a lei do menor esforço, tá? Todos nós, pela nossa estrutura cerebral, o cérebro quer o quê? Gastar menos energia. Isto é, o meu, o seu, de todo ser humano, o nosso cérebro, por estrutura, ele quer gastar menos energia. Agora, olha a diferença entre gastar menos energia e gastar energia nas coisas importantes. E é aqui que a gente precisa treinar, tá? Porque normalmente o nosso cérebro quer que a gente gaste menos energia, mas a gente gasta uma energia imensa onde? Como eu citei agora há pouco, na comparação, no que os outros vão pensar, no que eu ainda não fiz, no futuro. É aí que a gente começa a gastar a nossa energia. E onde que eu tenho que focar e gastar a minha energia? Na autodisciplina, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que fazer de melhor. Poxa, eu não consegui lá depois aquele resultado que eu queria, mas eu dei o meu melhor. Aí esse sentimento de frustração, de culpa, não vai acontecer, porque eu consegui, eu tenho certeza absoluta que eu dei o meu melhor, mesmo eu não conseguindo aquilo que eu gostaria, mas eu tentei, eu fiz a minha parte. Então, olhem como esse sentimento de estagnação, ele está muito ligado, muito relacionado com coisas que a gente não está fazendo. E aí, se eu não estou fazendo, é porque eu não estou sabendo administrar bem a minha gestão energética. Não é só a gestão emocional, a gestão emocional também, tá? E por isso que eu ensino técnicas de controle mental, por isso que aqui no meu próprio livro, tá? Tem, certo? O workbook, que são práticas para a gente colocar em ação o que a gente precisa fazer na nossa mente, tá? Agora, eu preciso ser disciplinada e fazer o que eu tenho que fazer. Se eu não faço, eu não vou chegar lá no meu objetivo. E aí também, mais um problema de se sentir estagnada, que para mim é o primeiro, tá? É o quê? É eu não saber o que eu quero, tá? Hoje ainda, daqui a pouco, depois da live, eu tenho mais outras 2 mentorias que nós vamos fazer uma sessão estratégica para definir o 2025. Certo? Com as minhas mentoradas. Eu vou estar fazendo isso com elas, por quê? Porque a gente precisa parar. Olha a gestão energética que eu falava. Onde é que tu tá colocando a tua energia? Tu tá colocando a tua energia em que realmente tu vai parar para colocar a tua melhor energia no que tu quer para 2025? Ou tu vai deixar a vida Zeca Pagodinho, como eu digo? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se tu não define onde tu quer chegar, por que tu quer chegar lá, tu não vai chegar. E aí tu vai ter uma vida estagnada, percebe? Então, é muito importante, tá? E eu digo que isso seria o primeiro passo, que é o quê? Definir que isso tem que acontecer. E isto é importante acontecer. Eu primeiro preciso definir. E aí eu vou gerir as minhas emoções, a minha energia, de acordo com isto, tá? Então aqui, gente, é o primeiro ponto, definir o que eu quero, parar de me comparar, parar de olhar para um recorte, dar o máximo que eu posso dar de mim,
mesmo não atingindo aquele resultado que eu gostaria. Porque quando eu não atinjo aquele resultado, mas eu tenho essa consciência de que eu fiz o possível e quase o impossível, eu consigo não ter esta frustração de que as pessoas são melhores do que eu, de que todo mundo consegue menos eu, tá? E principalmente nessa altura do ano, que nós estamos chegando aí a várias retrospectivas, né? É natural também, isso também é uma questão natural do nosso cérebro, tá? Mesmo a gente sabendo que no dia 1º de janeiro, teoricamente, nada mudou, mas pelo nosso inconsciente coletivo, nós temos essa ideia de que houve uma transição de um ano para o outro. E só esta simples informação no nosso cérebro já nos dá a sensação de que nós estamos estagnados, de que nós estamos chegando no final e nós não conseguimos fazer tudo o que nós gostaríamos ou cumprir tudo que nós nos propomos, tá? E aqui é bem importante a gente estar atento, porque se você não estiver atento, automaticamente você vai cair na estagnação. Um outro ponto aqui também que eu quero trazer, tá, é o seguinte: a estagnação, muita gente diz assim, Lu, eu não sei se eu tô estagnada ou não. E aí vem essa pergunta, será que eu estou estagnada ou não? Não existe uma forma de tu medir se tu está estagnado ou não. Mas o que eu sempre digo? Observe os teus sentimentos. Se você está se sentindo desanimada, já é uma forma de você saber que está estagnada. A apatia, o desânimo, a desesperança, tudo isso são formas da gente estar sim se sentindo estagnada. E aí eu volto a falar o que eu comecei no início. Cuidado, porque normalmente você está se comparando demais, você não está dando o seu melhor, você acha que não está cumprindo com as coisas que deveria, certo? Então aqui é muito importante que a gente perceba como que a gente está se sentindo. Se eu tô com esses sentimentos, tá? E às vezes a gente não consegue identificar que a gente está se sentindo culpada ou com a vergonha. Vergonha é não se sentir boa o bastante. Se tu tá estagnada, é claro que tu vai estar com um sentimento de vergonha. Por isso que eu falei que a autodisciplina, que eu dei o meu melhor, é fundamental. Porque daí não tem essa ideia de que eu não fiz o suficiente, eu não fiz o bastante. Eu dei o meu melhor, mesmo não conseguindo os resultados que eu queria. Então, muito cuidado, porque esse sentimento que às vezes a gente tá de desânimo, de apatia, de culpa, de vergonha, eles estão nos levando para sim estarmos estagnadas. Qual é o problema disto, tá? Nas minhas mentorias eu sempre uso a tabela vibracional do Dr. David Hawkins, né? E até para as minhas mentoradas, elas já colocam até mesmo como protetor de tela ali para elas perceberem o que elas estão sentindo. É uma das ferramentas que eu ensino nas minhas mentorias, né? E eu tô super feliz que amanhã eu tô começando a AME, Academia da Mente e Espiritualidade, com mais muitas pessoas que aderiram a esse programa e que vão treinar sua mente, reprogramar sua vida e saberem de agora em diante não mais serem controladas por esses sentimentos baixos eu digo de vibração de energia, e vão aprender as técnicas de controle mental para ter produtividade, sucesso, enfim, tudo que elas querem, né? Mas voltando à tabela. Essa tabela, o Dr. David Hawkins, ele mediu quanto de biofótons de luz cada emoção nos dá, produz. Então, se eu olho para essa tabela e eu começo a perceber que eu estou vibrando muito baixo, aqui que está a grande questão. Por isso que eu tenho que mudar a informação no meu cérebro, no meu pensamento primeiro, que eu vou descarregar um outro sentimento, e a partir daí
eu emano isto e eu vou receber necessariamente o que eu estou emanando. Então, pensa comigo, se você está emanando o sentimento de apatia, de desânimo, de desesperança, que eu procrastino, que eu não consigo e tal, o que tu vai receber cada vez mais? Menos força, coragem, uma vibração elevada para fazer o que deve ser feito. Então é aqui que a gente precisa observar e mudar o pensamento, tá? E como que a gente faz para parar com esse sentimento de estagnação, de procrastinação, de comparação, inclusive, certo? Como eu falava. Você precisa perceber que você está nesse pensamento e por isso que a tabela e as técnicas, tá? As frases de interrupção que eu também ensino são tão importantes, inclusive elas estão aqui também no livro, tá? Você vai colocar uma outra informação no seu cérebro, visualizar o que você quer, porque senão o seu cérebro te comanda. Você vai sentir uma outra química, ao invés de ficar disparando cortisol no seu corpo por causa dos pensamentos que você está tendo, você vai começar a colocar outros neurotransmissores, dopamina, serotonina e assim por diante, certo? E depois você começa a emanar isto. Porque pensa, se você interrompe esse pensamento de que, meu Deus, estamos chegando no final do ano, eu não fiz tudo o que eu gostaria, eu realmente sou um fracasso. Olha, esse tipo de pensamento vai te gerar o quê? Cortisol. Automaticamente, culpa, apatia, como eu falei, tudo isso, certo? E o que você vai fazer? Vai emanar isso para o mundo, para o universo, para as pessoas, para todo mundo que você convive. Vai receber nessa mesma frequência, gente, porque não tem como. O universo tem a lei da vibração, que é o quê? Eu vou receber de acordo com como eu estou vibrando, certo? Então, se eu estou vibrando nesse nível, eu vou receber neste nível. E quando eu mudo o pensamento, o sentimento, a frequência que eu estou emanando, eu vou começar a receber exatamente aquilo que eu quero. A estagnação vai parar, certo? E tudo vai começar a acontecer, mesmo faltando um mês para 2024 acabar, certo? Isso tem que ser constantemente, é um treino diário. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, assim como a gente tem que treinar o corpo, movimentar para os nossos músculos, né, ficarem mais sadios e rijos, o nosso cérebro também precisa, é um músculo que precisa ser exercitado para que a gente consiga tudo que a gente quer na vida, certo? Então, quer sair da estagnação? Começa a praticar técnicas de controle mental, começa a se autoconhecer, começa a definir o que você quer, começa a parar de se comparar e principalmente ter mais disciplina. Disciplina, gente, não é uma coisa... muitas pessoas me dizem assim, Lu, mas eu não tenho disciplina. Gente, disciplina é uma coisa que se treina. Ninguém nasce disciplinado. Nosso cérebro não tem estrutura mesmo. A estrutura do cérebro não é pra gente ter disciplina. Quem coloca disciplina no nosso cérebro? Nós. Treinando. Porque não é assim que funciona. Ok? Bom, se tiver alguma pergunta, coloquem aqui, tá? E a gente vai fazer uma breve meditação, só colocando alguns downloads, pra gente começar esse dia, essa quarta-feira, muito especial, muito iluminada, porque é isso sempre que todos nós merecemos, ok? Então, vou convidar vocês, quem puder sentar ou deitar, fecha os seus olhos, começa a respirar lento e profundo, vai conectando com o seu coração e deixa agora todo o ar entrar e sair livre do seu corpo. E neste momento, imagina que você tem uma bola de luz no seu peito, branca dourada, e ela te conecta lá no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. E agora, você sente que está dentro desse tubo de luz branca dourada
E esse tubo de luz, agora eu peço a presença de todos os mestres e mestras, guias, o Criador, Criadora de tudo que é, anjos, para retirar, cancelar, descriar de cada um de nós que vai ver, está aqui presente nessa live ou vai assistir depois, a sensação de medo, de estagnação, de paralisação. Que isso tudo agora seja cancelado, descriado, deletado e é enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo. Sinta que essa densidade está subindo pelo alto da tua cabeça, indo lá para o alto. Que o Criador, Criadora de tudo que é, que tudo pode, vai ajustar. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada célula do nosso corpo, em cada nível de crença, no nosso DNA, ADN, aqui em Portugal, a sensação mais elevada de força, coragem, ousadia. E que é possível, seguro e permitido nós sermos fortes, corajosas e ousadas, sem limitações, sem restrições e sem medo do que os outros vão dizer ou pensar, sem comparações, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina agora uma luz verde entrando pelo topo da tua cabeça, passando agora por todos os teus chakras, vibrando essa luz verde em todo o seu corpo agora, trazendo esta nova configuração. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo. Conecta com a luz branca dourada do coração. E quando quiser, lentamente vai voltando, abrindo seus olhos para o aqui e agora, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, eu tenho um grupo, tá? Uma comunidade no WhatsApp, que segunda, quarta e sexta eu envio áudios gratuitamente, tá? Então quem tá aqui no Insight Timer, quem tá aqui no Instagram, tá super convidado, vai lá no meu link da bio, certo? Entra nessa comunidade, você vai ter bastante conteúdo, tá? Exclusivo para aquela minha comunidade e vai ser um prazer ter você lá na minha lista. Então, já vai no link da bio, já entra nesse grupo, certo? Porque lá você vai ter bastante informação, conteúdo que você que tá aqui, tanto no Insight Timer quanto aqui no Instagram, eu tenho certeza que tá buscando expandir essa consciência, cada vez não só manifestar mais coisas, mas se autoconhecer. Então, bora, vem comigo, tá bom? Amanhã a gente continua tendo as lives de quinta-feira, tá? Que aí é com Ho'oponopono e amor, mas toda quarta-feira, 7h30 Brasil, 10h30 agora aqui de Portugal, a gente tá aqui no Instagram e aqui no Insight Timer e é um prazer enorme ter vocês comigo, certo? Gratidão, um excelente dia para cada um, fiquem com Deus e até mais.